Olá, seja muito bem-vindo ao Fora de Série Podcast. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like, porque a conversa de hoje está muito bacana. Se você está acompanhando a série Reis, você sabe que os filisteus são os grandes inimigos do povo de Israel. E nesta quarta temporada não vai ser diferente. O rei Ax vai aí criar novas táticas para conquistar Israel. E nós estamos aqui com o Augusto Garcia, que interpreta o Rei Ax. Tudo bem, Augusto? Tudo ótimo, Carol. Esse não é o look do personagem. Faz parte da construção, mas é um personagem fora, assim, da curva, sabe? Ele é realmente diferente de todos que eu já fiz. E eu tô com muita esperança de as pessoas gostarem. Não gostarem do personagem, né? Mas da história e da trama que está sendo contada através dele. É um vilão, né? É um vilão de mão cheia, assim, sabe? Ele tem algumas dificuldades, assim, de relação, sem dúvida, porque é engraçado, né? Às vezes chega alguém, assim, do próprio elenco e fala, seu personagem é louco. E eu acredito que o ator tem que ser um pouco o advogado do personagem, né? Assim, defender cada atitude, em cena, naturalmente, né? Então, eu sempre não permito esse tipo de... Não... Da minha parte, né? Claro que as pessoas podem enxergá-lo como acharem melhor. Mas da minha parte eu procuro ter um olhar menos estereotipado, porque ele é muito complexo, né? Imagina você ser um rei da Filístia, né? Só de ser príncipe, todo mundo já quer te matar. Imagina rei. Né? Então eu acredito que ele viva sob uma forte pressão, sabe? O que acaba gerando um histrionismo de vez em quando. E ele é parente de Lucier. Ele é neto de Lucier. A questão é o poder, né? A questão é o poder, é a fama que ele quer alcançar. Ele externa isso. E está sendo muito legal, assim. Como eu já fiz muitas novelas bíblicas, né? Inclusive, a gente já fez muita preparação, sabe? Desse universo, assim. É muito legal como vem sendo feita a preparação de elenco, porque a gente tem aula de equitação, tem aula de artesanato, sabe? Para a gente aprender sobre os utensílios da época, sobre a escrita, sobre os costumes. Então, tudo isso vai trazendo um olhar diferente, né? E como eu já fiz várias, então vai agregando. Então, luta de espada. Eu já lutei com espada. Eu acho que eu luto melhor de espada do que ando até, sabe? Porque eu já lutei tanto em tantas novelas, séries. E andar a cavalo também, que é uma coisa que, além de ser uma paixão, acabou se tornando parte do meu ofício, assim. Que legal. Então tá sendo muito legal. E antes da gente falar mais de Ax, tem pão de queijo, tem café, tem água, fica à vontade, Tô me que é tudo sentindo pra em você. Minas, minha terra. É isso que eu queria saber. Você é mineiro, né? Sou de BH. Mas morei dos 3 aos 17 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi lá que eu comecei a entender esse mundo, assim, né? Então, eu parti de lá, eu tinha 17 anos já com o intuito de me tornar ator no Rio de Janeiro. Cheguei em 2001 no Rio de Janeiro. Em 2001 mesmo já estreiei no teatro. Legal, mas como que nasceu essa vontade de entrar pro teatro? Já na infância? Hoje sempre fez parte da minha vida, assim, a arte. Minha mãe é uma cantora lírica, então ela sempre estimulou muito, mas como ela levava muito, muito a sério a arte, para mim era uma coisa chata na infância, sabe? Não era uma coisa divertida, não era porque ela levava muito a sério. Eu queria tocar violão, guitarra, ela vai aprender piano clássico, e não podia nem ser piano popular, sabe? Porque ela valorizava muito e valoriza até hoje e queria que eu tivesse mesmo um caminho assim pela música clássica. E aí eu não gostei, aí eu continuei fazendo teatro a infância inteira, mas com o objetivo de fazer medicina, não achava que ia fazer teatro. Eu acho que lá pelos 16, 17, talvez por carência, por uma vontade de ser amado pelo mundo inteiro, sabe? Aí eu falei, eu vou ser ator. E como eu era bom aluno, eu fui para o Rio, passei numa faculdade em Com Direito. o apoio dos seus pais, assim? Você morava com seu pai e sua mãe? Morava com minha mãe. Minha mãe em Mato Grosso do Sul, meu pai morava em Minas. E aí Eram vocês dois ali? Eu, minha mãe e meu irmão. Eu tenho um irmão também mais novo, só por parte de mãe. E aí eu fui com 17 anos, assim, fiz Direito também junto.
juntamente, e fiz a faculdade de teatro. Você fez duas juntas? Juntas, é. Era bem legal, eu gostava. Eu gosto de conciliar esses dois estudos, sabe? E aí eu formei, mas quando eu formei em Direito eu já estava trabalhando, fazendo novela, já estava... Então não foi uma questão assim, sabe? Eu formei em Direito, peguei o diploma, guardei e só tirava da gaveta quando ia me inscrever em alguma pós-graduação, em algum mestrado. Mas ele ficou lá guardado até 2019, quando eu voltei, tirei a OAB e tal. Voltei a estudar Direito, assim, sabe? Já tinha acabado a pós em Administração de Empresa, estou sempre estudando alguma coisa. Já vi que você gosta de estudar, né? Gosto muito, gosto muito. E eu acho que me ajuda muito no trabalho de ator. Não que eu acredite que seja fundamental, sabe? Eu conheço atores muito melhores do que eu, que não têm esse apreço pelo estudo acadêmico, sabe? Então, e são pessoas que eu admiro profundamente e sei que essas pessoas detêm um talento que talvez eu não consiga alcançar, mesmo com todo o meu esforço, assim, sabe? Então, eu não acho que seja uma coisa primordial, mas eu gosto. Então, faz parte da minha construção, do meu ator, sabe? Não, mas não... Tem gente que eu vejo falando, tem que estudar. Não tem não. Conheço gente que não estuda e é bem bom, sabe? E é bem boa, né? É uma gente bem boa. Então, eu valorizo, mas por uma questão de cacuete mesmo, de cacuete de estudioso, desde a infância, assim. Você sempre gostou de estudar desde pequena? Sempre, desde criança eu queria ser o melhor aluno da turma, sabe? E era uma coisa muito. sua, não era uma Minha mãe imposição falava, externa. para com isso, vai viver, vai brincar e tal. E eu gostava de tirar 10. Aí fui pro Rio, comecei a fazer em 2001, fiz muito teatro, muita novela e sigo lá até hoje, né? Você foi aos 17 anos, você falou pra sua mamãe, vou pro Rio. Vou. Você já sabia que o Rio de Janeiro poderia trazer um caminho pra você nessa vida artística? Sabia de nada. Eu sabia que no Rio devia ter alguma coisa que em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não tinha, assim, sabe? Mas eu não tinha noção do que eu estava procurando. Se fosse hoje, por exemplo, eu acredito que eu teria vindo para São Paulo, sabe? Assim, o que eu achava que tinha no Rio, na verdade, tinha em São Paulo, na época, sabe? O Rio, naquela época, né? Mas acabou que foi o meu caminho e foi maravilhoso, que lá estão as emissoras maiores da América Latina e do mundo, né? Então, mas São Paulo tem muito teatro, tem muita produção, muita coisa de cinema. Então, eu não sei, assim, naquela época eu achava que o Rio teria... Mas para mim tinha, né? Porque o Rio tem muita peça de teatro, mas que São Paulo tem um absurdo, né? Uma coisa infinita, assim. E aí eu fui com 17, 18, comecei a fazer a faculdade de teatro. Não conhecia nenhuma pessoa, sabe? Eu chegava assim, eu ia assistir peça de teatro com alguém... Com alguém não, sozinho, porque eu não conhecia ninguém, mas alguém que sentava do meu lado, assim, eu perguntava, oi, tudo bom? Você sabe onde tem um curso bom de teatro aqui, pra você me indicar? Eu não sabia qual que era o melhor curso de teatro, onde eu poderia estudar. Então, eu fui com a cara e com a coragem, assim mesmo, minha família apoiando com os dois pés atrás, naturalmente, né? Um menino de 17 anos ali... Mas não era menino, não, eu sabia muito bem o que eu queria, entendeu? Tanto que a família falou, não vai, eu falei, eu vou, claro que eu vou. Decidido. E aí, Decidido, né? Decidido. E sabia muito bem o que eu queria, sabe? Talvez eu soubesse melhor naquela época do que hoje, até, o que eu quero. E aí eu fui e comecei. E logo me apaixonei. Nisso que me pegou, talvez. Eu comecei a amar a interpretação mais do que eu amava fazer as coisas até de diversão, assim, sabe? De passear, viajar. Eu tinha um prazer imenso, assim, em atuar, em ficar ensaiando meses para uma peça. Aquela coisa de ator iniciante, fica 9 meses ensaiando para uma peça e que nem estreia. No final, todo mundo desiste. Mas eu amava, ficava lá, fechava tudo, ficava no escuro, ensaiando. E quando comecei a fazer novela, aí foi um amor à primeira vista, assim. Foi uma coisa... de vocação mesmo. Eu lembro até hoje, quando eu entrei, eu achava tudo mágico. Eu olhava a cadeira e falava, cara, é igual cadeira, né? Mas é só porque era um cenário, sabe? Eu ficava achando que era meio lúdico tudo. E passei a me dedicar a isso mais do que me dediquei a qualquer coisa
sabe? Assim, até hoje eu acordo, a primeira coisa que eu faço é exercício de voz, depois eu estudo, faço preparação de corpo, né? Faço alguma preparação corporal, assim, dependendo do que eu estou fazendo. Agora é um rei, né? É um rei que naquela época pressupõe que ele é um guerreiro também, né? Porque era uma... Então tenho que ter um corpo mais preparado para isso, não é um cara que senta como eu, assim, né? Encostado no sofá. Então eu levo muito a sério, assim, sabe? Esse ofício. Eu tenho vários atores que eu admiro, que eu respeito, que também levam muito a sério. E desde o começo se tornou uma coisa importante para mim, assim. Eu acredito, hoje vendo, assim, com certo preconceito, aquele garoto de 17 que foi pro Rio, né? Para se tornar ator, eu penso, será que ele não queria ser famoso? Era só vaidade, né? Eu acho que tinha isso, uma vontade de ser amado, talvez que viesse de uma carência. Mas assim que eu tive o primeiro contato com a interpretação e com a própria cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Eu vindo de Mato Grosso do Sul, muito embora tenha uma relação com Belo Horizonte, que é uma cidade bem maior, mas não se compara com o Rio e com São Paulo, assim, em relação ao tamanho, né? Então eu achei que eu me apaixonei por aquilo, sabe? Eu realmente vim com um propósito talvez de ser famoso, de dar autógrafo, né? Estava até conversando que eu tinha muito sonho de dar autógrafo e ainda bem que dei. Hoje em dia ninguém mais pede autógrafo, é só selfie, manda um vídeo para minha namorada, etc e tal. E aí eu tinha muito sonho de dar autógrafo, eu dei autógrafo, realizei esse sonho. Mas aí eu já estava completamente apaixonado pela profissão, pelo ofício, até pelas dificuldades que um ator geralmente enfrenta, né? Uma profissão onde a instabilidade é a lei, né? Você tem que se equilibrar mesmo numa corda bamba sempre. Então, hoje eu acho que faz parte de mim já, assim, sabe? É uma coisa que é inerente, é natural para mim. Eu amo fazer, fico e é como se não escovasse o dente quando eu fico um tempo sem fazer, sabe? Mais do que assim, tô sentindo, eu tenho que fazer. Não, eu sinto falta. Eu tô com saudade do palco desde a época da pandemia que eu não subo num palco. Então eu tô com saudade de ouvir os três sinos lá, as batidas de mulher antes de começar a peça e a cortina abrir, assim, aquele silêncio, a escuridão na plateia, a luz no palco. É uma coisa muito apaixonante, sabe? E você, quando você decidiu ir para o Rio de Janeiro, né, me chamou a atenção. Por que direito com artes cênicas, assim? Por que direito? Porque eu estudava muito. Então, porque eu pensava em fazer medicina, então não poderia ser nada que eu tivesse que fazer, entender logaritmo, Cálculos. Entendeu? Eu falei, não, logaritmo eu não quero nunca mais ver na minha vida. Então eu falei, seria direito, ou seria história, seria antropologia, seria relações internacionais, fiquei na dúvida. Mas o direito, eu acho que... Eu sou apaixonado pelo direito também, pelo estudo de direito. Hoje eu estudo, em 2019 eu voltei a estudar direito. Hoje eu estudo todos os dias. Hoje eu já estudei umas 2 horas e meia até agora, mas vou estudar mais. Direito. Eu sou apaixonado. Eu acho que o direito, ele tem alguma coisa... Mas você advoga também? Advogo. Ah, legal. Eu advogo. Eu pego causas que eu acho interessantes, sabe? Sem nenhum intuito de ganhar dinheiro com isso, de viver como ator. Eu sou quase que um... Não dá para falar isso porque não tem como ser um advogado por hobby, porque é muito sério, né? Sim. É muito comprometedor em relação a qualquer pessoa que você esteja com uma causa. Então, eu gosto muito de estudar e pego algumas causas que eu acho interessantes, assim. Eu faço escola de magistratura no Rio de Janeiro, uma escola que você passa por concurso. E eu fui aprovado em 2019 e estou lá desde 2020, assim. Então, eu estudo todos os dias direito, mas... como se fosse uma... E também estudo francês, também estudo inglês, sabe? É uma construção do meu ser, sabe? Faz parte do meu ser, assim. Se você me perguntar alguma coisa de direito, eu gosto de saber. Se eu não souber, eu vou falar, como que eu não sei sobre isso, sabe? Sim. É uma coisa que... E ajudo muita gente na prática, sabe? Amigos que estão com dúvida.
Em alguma esfera específica ou em... Como eu estudo para magistratura, né, faço essa escola de magistratura, são todas as matérias que caem no concurso de magistratura estadual. Então, com exceção da competência exclusiva da Justiça Federal, é tudo, sabe? Então, eu tenho que saber, eu tenho a obrigação de saber tudo. Civil, criminal, tudo. Civil, criminal, eleitoral, tudo. Mas, que interessante. é uma paixão, na verdade, é ficar estudando, né? Mas tem alguns estudos que eu sei que, para mim, não funcionaram. Eu tentei muito tempo fazer mestrado, doutorado, e é um estudo mais difícil para mim, aquela coisa de elaborar, sabe, fazer trabalho acadêmico, tem que ser de acordo com as regras, sabe, da VNT, aí eu não tenho muita paciência. Agora, em relação ao estudo do direito, eu sou fascinado, eu tenho um prazer imenso, assim, em estudar, mas sabendo colocar cada coisa no seu lugar, né? A minha história, o meu ofício como ator é mais do que minha prioridade, é o que eu sou, assim. Depois eu penso em fazer, talvez ainda, depois de 70, medicina, mas só se não me atrapalhar, continuar atuando. Eu dou aula na faculdade onde eu me formei, dou aula de aspectos legais de produção cultural. Então eu ensino... Você une o direito com a parte teatral. Ali é onde dá uma misturada nas coisas, assim. E eu gosto muito de dar aula. Mas, e gosto também muito de advogar, mas eu não tenho, eu acho que seria uma certa pretensão falar que eu tenho outros trabalhos, assim, sabe? O meu carro-chefe, disparadamente, é gravar novela. E até uma coisa que, durante muitos anos, eu me considerava um ator de teatro, que eu fazia muito teatro. Eu fazia, para cada peça de teatro, para cada 2, 3 peças, eu fazia uma novela. Hoje em dia, isso inverteu. Hoje em dia, se eu tiver que dizer que sou ator eu gosto de falar que eu sou ator, mas ou ator de novela ou ator de teatro. Eu sou hoje primordialmente um ator de novela. Faço muito mais novela do que teatro. E gosto. Então, você começou aos 17 anos a estudar, né, para a parte de teatro. Quando foi que você começou a trabalhar efetivamente com isso e entrou para a televisão? Em 2002. Pouco tempo depois? Em 2012 eu já estava fazendo novela. Você estava o quê, com 19? 19 anos. 19. Estava com 19 anos, aí fiz a primeira, aí depois 20 também, 21, aí foi. Na Record eu entrei em 2011. Você entrou em 2001, em Rebelde? Em Rebelde. A gente estava até conversando em off, né? Um sucesso. Eu achava que era sempre um sucesso daquele jeito, assim, sabe? Isso aí é sucesso, é normal. Eu vejo que as pessoas me reconhecem pelo trabalho em Rebelde porque é completamente diferente. Sabe, uma pessoa chega assim, às vezes, fala: oi, tudo bom? Você não é um ator da Record? Fala assim: sou. Ela: eu te vi, eu gosto muito. Agora, quando você chega gritando ou tremendo, aí eu sei que é de Rebelde, entendeu? não chega perguntando, assim. Chega: Aí eu falo: oi, tudo bom? Ela: é você, sou. Agora ninguém tá me reconhecendo, né? Nem minha mãe tá me reconhecendo com esse visual. Legal. E aí você entrou em Rebelde, foi seu primeiro trabalho na Record. Foi maravilhoso. Foi um momento incrível para todos nós, assim, né? Direção, autor, o próprio elenco, né? Foi uma coisa linda, assim, sabe? O carinho do público. É um público que me acompanha até hoje, sabe? Às vezes eu encontro uma pessoa... Eu conheci uma médica há pouco tempo atrás, que ela falou: você vai fazer Rebelde? Eu falei: quantos anos você tem? Ela tinha, sei lá, 15, 16 na época, lá na Sim. médica. Tá, há 12 anos, né? Há quase 12 anos, né? Foi Rebelde. Eu entrei em 2011. E aí, então é um carinho muito especial, sabe? Foi um momento lindo da gente, da equipe, Foi muito divertido, assim. E até hoje eu vejo algumas cenas, eles me marcam, assim, eu falo: era divertido, assim, né? Foi uma aposta da Record e com certeza foi um imenso sucesso, né? E aí depois veio, em seguida eu fiz... O que foi mesmo? Foi Dona Xepa. Foi muito legal. Eu fazia o Graxinha, um mecânico. E foi bem legal também. Aí eu voltei e... aí eu fiz uma primeira série bíblica. Chamava Milagres de Jesus. Eu fazia o Matias. Foi muito bacana. Um episódio que eu fiz foi sobre a impura. E aí eu fazia o marido dessa personagem. E a gente foi gravar lá no Piauí. Foi uma coisa, sabe? Foi um céu maravilhoso, com cavernas. O lugar chamava Castelo, que a gente gravou. Foi sensacional essa série.
E depois já veio Rick Lázaro, Tá. que foi um sucesso também. Foi fazer o Nabonido, o rei Nabonido, que era casado com a Stephanie Brito. E Nictócris, né, que é o nome da personagem. E aí todo mundo não dava nada por ele, porque ele ali gostava de astronomia, sabe? Gostava só de ficar cuidando das escritas dele lá. Aí de repente ele vira rei. Primeira vez que eu virei rei na vida. E adorei. É bom de ser rei que você grava sentado, todo mundo fica em pé ao redor. Não cansa. Não cansa, e sempre tem alguma coisa para tomar uma água, entendeu? Uma uva. E aí eu fiz esse rei, foi muito legal, muito legal. E depois veio uma série bíblica também, Lia, que eu fiz. Aí em seguida, Gênesis. Em Gênesis você fez Dan. Ali foi um personagem muito marcante. Um dos Sim. filhos de Jacó. Ele era irmão de José, mas o meu personagem, ele tinha uma inveja, sabe, do José. Uma inveja... Era muito forte, assim. E todas as cenas eram carregadas dessa inveja, dessa dor por não ser o escolhido, dessa dor porque ele tem mais, dessa dor... Então foi um personagem muito forte, sabe? Muito forte. A cena dessa reconciliação com José que eu fiz foi muito importante para mim, assim, sabe? Foi um momento muito bonito, porque a cena foi muito carregada, assim, de elementos lúdicos, sabe? Então, assim, eu via umas 200 pessoas, sabe? Para aquela reconciliação. Então, eu não sei, você já teve experiência fazendo teatro? Teatro, não. Não? Nenhuma. Mas olha, eu tenho entrevistado muitos atores aqui, né? Eu já falo que eu já vou sair daqui fazer um curso, porque a gente ouve, né? Falar com essa paixão e a gente sente, né? Que eu tenho um pouco isso pelo jornalismo, que é a área de comunicação. Tá distante, não tanto, mas eu imagino assim, essa experiência, porque o Igor Cotrim esteve aqui, e ele fez também, né? Fez, meu irmão. Seu irmão. E aí eu achei muito bonito, porque ele falou assim, eu estava sem falar com meu pai, há não sei quantos anos, se não me engano, há 6 anos. E aí, vendo a questão do perdão, e ele refletiu sobre isso, ele voltou a falar com o pai, assim, eu achei tão bonito. Foi muito significativa, assim, essa novela, sabe? A gente, eu sei, era um núcleo muito coeso dos irmãos, e falando sobre assuntos muito importantes, sabe? Mas eu te perguntei se você já tinha feito, porque é um alívio você sair, assim, da sua realidade, sabe? Às vezes eu gravei 12 cenas de novela, assim, aí eu ouço as pessoas falando, pô, eu tô cansado, amanhã tem que gravar de novo. Eu tô cansado de voltar pro cotidiano. Não acredito que eu vou ter que chegar em casa e pedir uma comida, entendeu? Por aplicativo. Eu tava ali, eu era rei, eu tava feliz, eu tava vivendo uma outra vida, onde tem cavalos, onde tem, sabe? Aí pegar um trânsito para voltar para casa, é um momento que você pode brincar, sabe? Assim, brinca aí, vai lá. E é saudável. Além de tudo, é saudável. Você acaba um dia de gravação, você tá leve, você tá, sabe, você se sente bem fisicamente. É uma coisa, é um ofício saudável, né? Sim. Então é realmente apaixonante. Uma vez a minha falou assim, não sei por que você gosta tanto. Eu falei, faz um ano. Não é um mês, mas faz um ano. Na hora que você estrear uma peça, ouvir o primeiro aplauso, é difícil. Difícil parar, né? É difícil. E você teve, Augusto, alguma experiência, assim, quando em Gênesis, vivendo o irmão de José? Eu passei por vários momentos muito importantes, assim, para mim, durante aquela novela, sabe? De compreensão, porque era um texto onde se falava muito sobre essa questão do perdão, né? Sobre essa questão do... Porque José perdoa os irmãos que mandam ele para o Egito, né? Uma coisa... E diante de tudo que foi feito com ele ali... Então,
eu tive muito aprendizado ao longo daquela novela. Foi uma novela que me ensinou muito. Foi um trabalho que me ensinou muito, assim, mesmo, em relação a muitas coisas. Essa cena em especial da reconciliação com José, talvez tenha sido uma das cenas mais intensas que eu tenha feito, assim, sabe? Mas intensa de uma explosão para dentro. Não foi... Tá. Não teve. Eu vi a cena. Quem assistiu não tinha ideia do que estava acontecendo, assim, dentro de mim, sabe? Eu não reconhecia a sensação que eu tive quando eu assisti a cena. Mas em termos de sensação, de aprendizado, cada novela ensina o que tem que ensinar, assim, mas essa foi realmente uma fase de transformação, assim, sabe? De síntese de várias coisas que eu vinha trabalhando, vinha pensando, de repente sintetizou numa linha, sintetizou numa Tipo o outra que, linha. assim, por exemplo? De realmente entender o perdão como um pré-requisito para se aceitar melhor, né? Para se reconhecer mais falho, assim. Você perdoando o outro, fica mais fácil até de se perdoar, né? Sim. Então, eu questionava muito dentro de mim, assim, como é que pode, né? O José perdoar. E a gente atacava muito, sabe? Assim, as cenas Pesadas, né? eram, assim, muita gente, muitos irmãos, sabe? Cada um de um jeito, todos fortes, todos grandes, todos falam alto, todos, sabe? Então uma força muito grande e uma força contrária ao José, né? Que Sim. por sua vez vinha completamente doce, completamente entregue àqueles irmãos. Então foi uma experiência única, assim, sabe? Na, na minha... Mas isso que eu falei, como uma sensação interna, entende? Não foi Algo que uma... você trouxe pra sua vida. uma coisa mais subjetiva mesmo. Objetivamente, eu acho que não. Eu acho que foi ali o personagem, eu adorei fazer, tinham cenas importantes, mas como compreensão mesmo, sabe? Daquele universo. Eu tive que me aprofundar nesse universo do perdão durante muito tempo, falando sobre perdão, E eu acho que eu consegui expandir um pouco essa capacidade de perdoar, sabe? A mim mesmo, aos outros. Sim. Importante. E é interessante porque quando a gente olha, você participou já de algumas, né, novelas, séries bíblicas da Record. Quando a gente olha a história de José, né, a gente vê que ele é rejeitado pelos irmãos, né, uma história bíblica que mostra ele sofrendo essa rejeição, ele sendo, né, jogado no poço, depois ele sendo levado como escravo, sofrendo muito também, e depois ele ascende como governador, né, e tem toda essa transformação na vida dele, essa ligação dele com Deus. E aí a gente consegue fazer um traço com Davi depois. De outras formas, enfim, ele também sofre essa rejeição. Ele também é visto ali talvez como Davi ali, né? Oposto de Saul, não era o homem mais bonito, não era um homem, né, mais imponente, né? Tinha um perfil que eu acho que as pessoas jamais imaginariam que ele pudesse emergir como um rei. E a gente vai ver também, né, nessa temporada, o crescimento e toda a transformação de Davi. Então é muito interessante o quanto nessas histórias bíblicas trazem reflexões, trazem ensinamentos. Eu imagino que em todas essas que você já fez, já atuou, também deve ter trazido para sua vida, né? Todas. Eu tenho a convicção de que cada trabalho como ator, né? Porque você trabalha a empatia, né? Se você é um instrumento de trabalho assim mesmo. Então, todo trabalho te ensina muito. Isso não é uma falácia, sabe? Realmente, cada trabalho que você faz, ele vai te ensinar sobre aquele... Se você se entregar, se você se dedicar, ele vai te ensinar sobre aquele universo. Mas as histórias bíblicas são muito grandiosas, né? E tem muitos ensinamentos. E a gente obrigado a mergulhar muito profundamente nessa história, né, que está sendo contada. Então, por óbvio, ficam várias lições assim que você mesmo
não pensando sobre, acaba levando, né, para tua Sim. vida, você tá falando de perdão o dia inteiro. E aí não vai pensar sobre, né? Não Sim. vai o que eu faço diante de determinadas circunstâncias que exigem o perdão. Então eu acho que é, é um grande privilégio. Eu sei que eu sou um privilegiado, sabe? Eu comento assim às vezes com minha família e tal. Eu sou muito privilegiado. E a Record faz parte da minha vida, assim, né? Eu tô desde 2011 que eu faço novela e ela me permite fazer uma das coisas que eu mais amo na vida, que é gravar novela. E sempre personagens incríveis, sempre histórias maravilhosas, não é? Não é um... Imagina, porque é legal também você fazer um personagem que é muito próximo, né? De Uhum. você, aí você vai morar no apartamento, vai esquentar comida no micro-ondas. Uhum. Agora, e fazer uma comida numa fogueira, porque nem inventaram o fogão ainda, né? Como é que é? Ter que escrever na pedra. Então, tudo isso vai dando um ar Sim. de ludicidade. E aí você chega naqueles cenários, né? Você vê aquelas construções imensas. O meu É. palácio lá agora dessa novela, na hora que eu entrei, o cenário é lindo, sabe? O cenário é lindo. Não parece cenário, parece que eu tô num palácio mesmo. Aí você vê uma mesa assim, todo tipo de comida, você fala, gente, obrigado, obrigado, eu adorei, sabe? Então me faz muito feliz gravar a novela. E além de toda essa questão, né, histórica, porque a gente, como você falou, né, da fogueira, são períodos aí de 3.000 anos, então a gente consegue entender como aquele povo vivia, né, usos e costumes, e histórias, né, a arte trazendo isso que você falou, a reflexão. É, Porque se impacta você como ator, impacta o público, né? Então, com histórias, mesmo os exemplos bons quanto os exemplos ruins, trazem algum tipo de reflexão positiva para é, quem está assistindo e quem está disposto a fazer, né? sim, sim. E é uma coisa. Agora, por exemplo, né? Esse rei. É muito bom esse momento de você começar a tatear o personagem, sabe? A caracterização dessa novela foi impecável. Você tá vendo, né? Os filisteus estão todos impecáveis. Então, E a minha a caracterização do meu personagem, olha a minha pretensão, a caracterização do meu personagem é inacreditável, sabe? Assim, você vai ver. É uma coisa, não tem nada a ver com o que eu tô aqui. É uma você coisa é outro, né? Como Axe. outro. Eu tenho que chegar pelo menos 2 horas e meia antes do horário de gravação, que o restante do elenco chega, porque eu faço um trabalho de caracterização minucioso, assim, sabe? A equipe toda é impecável, eles com toda a paciência começam, então tem todo um trabalho, sabe, de Cabelo. cabelo, mas é muito específico, assim, Você sabe? coloca aplique? Eu tô com mega hair e Você ainda tá. coloco acho que é jumbo que chamam, né? Que fica até quase na cintura, assim, uma trança. E mas aqui raspam, assim, aqui ao redor. E 3 tatuagens, sabe, na cabeça. Ele é de tubarão. Então é uma... Tá sendo bem diferente, Os enfim. filisteus eram conhecidos como povos do mar, É, né? é. Então, porque a gente vê na história, né, que eles chegam em Israel, né, os historiadores acreditam que eles chegaram pelo mar. E aí, por isso que também eles ocupam as cidades que estão à beira-mar ali, né, de Israel. Então, pode ter essa ligação com as tatuagens. Tá sendo... E quando eu leio as cenas, nossa, é como se ganhei uma passagem para viajar pro destino que eu queria, entendeu? E aí você fala assim, você ganhou, tá aqui, ó. Aí você fica esperando, que dia que vai ser, que dia que vai ser. Porque são cenas incríveis, todas as cenas. Não tem uma cena assim, porque normalmente em novela você tem umas cenas que são mais cotidianas, né? Você tem um personagem de destaque, então tem cenas que você tá conversando sobre um outro personagem. É uma cena mais tranquila. O Axe não tem isso. O Axe, todas as cenas são decisivas, todas as cenas são intensas, todas as cenas têm reviravolta, entendeu? Tem uma função muito clara dentro da trama, então não dá pra nem descuidar da história que está sendo contada, assim, cada detalhe, sabe, do que eu falo. Então, tá sendo um personagem que eu tô tendo uma atenção diferente, sabe? É uma preparação que desde quando me escalaram, que a Noam me escalou, eu já entrei nesse estudo do personagem
E tô descobrindo coisas sobre ele a cada dia. A preparação com o Leandro também, que é o preparador de elenco. A gente se encontra, mesmo não tendo gravação, a gente está com uma rotina de encontro para ir aprofundando, para se tornar mais natural todas as características do personagem. Como que chegou, Augusto, o convite para você fazer o Axe? Eu primeiro fui escalado para um outro personagem que acabou ficando com outro ator. E aí a Ainoan, que é agora a chefe das preparadoras de elenco, lá da... Preparadora não, perdão, da seleção de elenco, né? Os produtores de elenco. E aí ela me mandou uma mensagem fazendo o convite. Na mesma hora eu percebi que o personagem era muito bom, sabe? E a própria Ainoan, a gente já trabalha junto desde Rebelde, né? Ela fazia a produção lá. E aí ela me falou sobre o personagem, na hora eu percebi. Eu falei, esse personagem é bom. Esse personagem é bom. Aí eu falei, é bom, né? Ela é bom. Aí, quando começou a chegar cena, eu fui identificando, eu falei, esse personagem é muito bom, é muito bom. Nesse convite, eu tava feliz no dia até. Eu lembro que quando ela me mandou uma mensagem me convidando para esse personagem, é como se uma nova engrenagem entrasse, assim, sabe? Eu falei, eu tenho que dar conta desse personagem. Eu tenho que estar bem para esse personagem, sabe? Eu tenho que respeitá-lo a cada segundo que eu tô vivendo, assim. Eu tenho que pensar no que vai ser bom para ele, no que não pode ter, como vai ser bom um corpo para ele. Eu gosto de pensar nisso também, se é bom emagrecer. Por exemplo, todos são gigantes que estão gravando comigo. Eu tava querendo ficar bem forte, assim, e eles são muito grandes. Aí eu falei, não, se bem que esse rei mais magro do que essa galera, sabe? É interessante, sabe? Porque eles são muito grandes mesmo, são de altura, de tamanho, o general, o oficial que gravam comigo. Então eu falei, então você vai, sabe? Eu gosto de pegar por todos os lados, assim, o personagem, sabe? Não de fora pra dentro, mas de me sensibilizando com aquelas coisas, sabe? Ele não gosta de ir pra guerra, por exemplo. Eu já percebi que ele não gosta. Eu não gosto de suar. Então, se ele não gosta de ir pra guerra, ele não gosta de suar, não gosta de muito contato. Então, eu já sei mais ou menos o que ele gosta. Ele gosta de ficar mais tranquilo, né? Então, eu vou ali tirando os véus, né? E vou descobrindo cada vez mais o personagem. E vou descobrindo até a última cena. Ao mesmo tempo, a novela é isso, né? A novela, o mais legal que eu acho na novela é que ela é viva, sabe? Você não controla, assim, o que vai ser, se vai ser um sucesso, se não vai, sabe? Você pode... O esforço é contínuo, né? A dedicação é constante. A atenção é primordial, mas agora o resultado é incontrolável também, né? Assim, eu sei do tamanho do meu esforço. Agora... Por isso que a gente fica querendo ver, né? No ar, assim, eu tô bem não ansioso, mas feliz. Legal. Como que você descreve o Axe? Eu descrevo o Axe. Pra quem tá chegando agora, não sabe nem quem é ele, né? O Axe é uma pessoa com dificuldade de lidar com poder, sabe? Ele conquistou muito poder. E ele quer mais. Ele quer mais poder. Ele quer fama. Ele quer dinheiro. Ele quer, entendeu? Ele quer realmente marcar o nome na história, sabe? Esse personagem, ele é... Muita gente fala, não, mas ele é louco, ele tem... bipolar. Ele é bíblico, né? Ele é. Pelo que eu li, né, ele teve um enfrentamento com os 3 reis, com o Saul, com o Davi e com o Salomão. O Davi até teve uma história, ele chamou o Davi para ser o escudeiro dele em algumas batalhas. Então ele é uma pessoa, não tem diplomacia nenhuma, sabe? Ele não tem, mas eu conheço pessoas que, se tivessem o poder que ele tem, poderiam ser como ele, entendeu? Porque ele realmente tem o poder sobre a vida das pessoas, ele manda destruir uma cidade porque não gostou da cidade. A cidade fede, então queima essa cidade inteira, entendeu? Problema nenhum. Então ele é uma pessoa que tem muito poder e não sabe lidar com esse poder. Mas eu vejo muito sofrimento. Ele está sempre muito eufórico,
né? Não sempre, mas ele tem uma euforia, que ele está sempre buscando uma euforia, uma vontade de rir, uma vontade de celebrar. As pessoas não querem comemorar com ele. Imagina, o rei querendo celebrar e as pessoas, não, obrigado. Vamos fazer uma festa. Não. E ele quer. Ele quer. O Davi chega, ele quer fazer festa para o Davi. O Davi fala, não, obrigado, preciso descansar. E ele quer celebrar, ele quer ser feliz, ele reclama porque o súdito, que os soldados dele, né, o general oficial, são mal-humorados, imagina. Então ele quer alegria, mas de uma euforia, né? Eu vejo ele como uma pessoa com muito sofrimento, sabe? Com uma carga de sofrimento muito grande, assim. Já começou que, dentro da trama mesmo, ele mata o avô, né, que é a grande relação que ele tem dentro daquele patriarcado, porque os pais já tinham morrido. Então ele realmente tem uma dor muito grande, sabe? Eu acho que... Agora, a grande reflexão é o que se fazer com o poder, né? O que se fazer, como usar bem o poder, né? Porque ele tem muito poder. Sim. Mas ele não usa pro bem de ninguém, entendeu? Nem mesmo para os filisteus, porque ele destrói a cidade, ele destrói até os filisteus, ele comemora quando os filisteus chegam sofrendo lá uma batalha que eles perderam, ele acha engraçadíssima a forma como o Davi realizou lá o ataque. Então ele acaba se divertindo, ele não tem empatia, ele não tem... em nenhum momento, até agora eu identifiquei algum detalhe de empatia, mas isso é humano, né? Ele tem essa humanidade às avessas, corrompida, né? Ele é corrompido pelo poder. Eu acho que ele é movido por isso, sabe? Sim. Ele não tem medo da morte, ele não tem medo de... Eu acho que ele tem medo de perder o poder, sabe? Eu acho que o único medo que ele deve acordar assim e dormir é se alguém pegar o poder e não posso deixar. Então ele já está com muita raiva quando o dia começa, assim, porque ele já imaginou. E deve ter gente querendo pegar mesmo o poder dele, né? Sim. Mas ele é um fascinado pelo poder e acaba tendo atitudes bem histriônicas, assim. E quando a gente fala que ele é bíblico, né? A gente vê que ele entra num contexto da história de Davi, em que ele é o rei da Filístia, né? E a gente continua vendo os filisteus... nessa saga, nessa obsessão por Israel, por destruir o povo de Israel, por tomar Israel. E aí ele tem uma estratégia um pouco diferente ali na guerra, que é Golias, né? Que parte de uma arrogância, de uma coisa absurda, né? Porque ele era muito mais forte, assim, em termos de número de soldado. E aí ele opta por mandar o Golias, sabe, assim, porque ele não quer esse negócio de guerra há muito tempo, ganhou uma batalha, acabou, entendeu? A gente já tá feliz. Então ele manda um Golias com uma forma, um excesso de confiança, né? Então ele fala, manda o Golias, ninguém vai conseguir destruir o Golias. E nisso ele bota tudo em xeque, né? Ele bota o reino dele em xeque. Quando vai lá o Davi, que ele chama de mosquito, né? E vai lá e ganha do Golias. E o Golias é grande, hein? O ator realmente grande um gigante. Mesmo. É porque no imaginário popular, quando a gente fala de gigante Golias, muitas pessoas imaginavam um gigante, mas na verdade o Golias é um filisteu, só que um homem extremamente alto. Né? Acharam esse cara. E acharam. Acharam esse cara. Ele é bem grande, vai ser legal pra história, assim, sabe? Parece que é imbatível mesmo, né? Uma pessoa ganhar dele. E aí é uma grande decepção para ele, né? Quando ele tem essa derrota, ao mesmo tempo que já ali nasce o fascínio dele por Davi, sabe? Ali ele fala, esse cara... Ele admira Davi de alguma forma. Desde ali ele já admira, sabe? Desde o momento que Davi vence a batalha, ele já tem uma admiração, ele já pergunta, já tem interesse, e até o momento que o Davi mesmo e ele se encontram, né? E aí é só pura admiração, sabe? É claro que como um bom... vilão, né? Ele tá sempre querendo armar. Ele não tá querendo facilitar pra ninguém, né? Sim. A frase que seria boa pra ele não veio aqui pra facilitar a vida de ninguém, entendeu? Sim. Se a pessoa pedir um favor, ele fala, não, mata ele. Mata porque tá pedindo, entendeu? Ninguém gosta de falar com ele, sabe? Nem os soldados dele gostam de falar com ele, porque pode sobrar.
Eu mando cortar dedo de um general só porque ele ousou falar uma coisa que eu não gostei, entendeu? Ok. Corta o dedo dele. Sanguinário você, hein? É chato. Aquele cara é ruim de trabalhar, sabe? Tem que trabalhar com ele é complicado. E aí ele... Mas enfim, dentro dessa perspectiva de criação cênica, é muito interessante, né, viver isso. Até na escola de magistratura, né, todo mundo acompanha, todo mundo sabe que eu sou ator, todo mundo imagina, até porque entrar na escola de magistratura com esse aspecto, né, aí uma funcionária de lá, que tem mais de 20 anos que trabalha lá, virou pra pessoa, não é porque você é rei que você vai deixar de ser juiz, hein? Mas é muito fascinante, sabe, esse descanso, assim, dessa... E ensina, né? Ensina. Ele sofre muito. Ele sofre, ele não tem amigo, ninguém gosta dele, sabe? Por mais que ele tenha o maior poder daquele momento ali, que ele pode vencer qualquer guerra, ninguém quer estar ao lado dele. Todo mundo tem medo. As pessoas chegam perto dele já com medo, sabe? Até os mais próximos. Eu peço para os meus oficiais rirem. Fala, ri um pouco. Ninguém quer rir ao meu lado, sabe? Então... É um clima pesado, né? Mas ele é bem... Porque qualquer coisa ele muda, sabe? Tá indo bem, aí de repente ele fala, não, o que é isso aí? Então corta o dedo dele, mata todo mundo, entendeu? Do nada, ele não preparou isso, não teve nenhuma razão, ele simplesmente não gostou. Sim. De durar um pouco mais a conversa do que deveria, sabe? Tipo, tem uma cena lá que tem um cara que começa a falar muito, ele já falou muito, ele já, não, tira ele daqui. Intolerante, né? E aí é engraçado, né? Curioso, porque a gente consegue tirar reflexões até de um personagem com esse perfil, né? Sim. Primeiro, do que não fazer. Né? Porque se eu te falar o que ele tá te ensinando, você vai falar, tá me ensinando o que não fazer, não fazer, né? Sem dúvida. Do que... E você vê como não leva a lugar nenhum, né? Tipo, ele tem o prazer de ser muito desagradável e, ao mesmo tempo, tem a dor de ser sozinho. Exato. Né? Acho que foi o Bergman que uma vez falou num filme dele, que falou que o castigo pro arrogante é sempre o mesmo, a solidão. Sabe? Você pode tem ser. uma passagem que diz, né? A soberba, a altivez, né, do espírito precede a ruína, a queda. Então a gente vê isso no Aques, né? Ele, apesar dele ter o poder dele ser o rei, ele não tem uma relação verdadeira, né? E de que adianta, né? Uma pessoa ter um poder, ter um cargo importante, ser milionária, enfim, se ela não tem uma relação verdadeira, né? Eu acho que esse personagem trata disso, sabe? Ele tem tudo e, ao mesmo tempo, não tem absolutamente nada, sabe? Ele tem tudo que o dinheiro pode comprar e mais, porque ele tem poder, ele tem fama, né? Isso nem o dinheiro pode comprar. Mas ele é muito sozinho, sabe? Ele é muito... E cada vitória dele parece que aproxima ele mais da derrota, sabe? Quando ele ganha uma batalha, ele fica tão eufórico, porque ele fala, esse cara vai cair. Entendeu? Ele vai cair, porque ele mata todo mundo. Totalmente ligado às emoções, né? Totalmente, e vamos, né? Tira daqui. E só que você vê que cada vitória dele, quanto mais ele cresce, você vê que maior vai ser a derrota, sabe? Você percebe que não tem como aquela estrutura se manter. Ele não tem nada que firme ele, a não ser o poder que ele tem, né? A inteligência, a estratégia de conseguir, né? Ele foi escolhido pelo avô e ao mesmo tempo matou o avô, então ele tem uma inteligência ali para conseguir o que ele quer. Mas essa inteligência não está conseguindo trazer felicidade para ele de jeito nenhum. Muito embora ele fale muito sobre isso, sobre alegria, sobre vamos celebrar, vamos fazer isso. Ele está sempre em busca de uma celebração, de uma alegria, de um excesso. De uma emoção. De uma emoção estática. Não... Sim. Só que ele está sempre sozinho. Ele dorme. Tem uma cena que ele dorme no trono sozinho. Sabe? Um rei que dorme no trono sozinho. Ele está abandonado, né? E é bem interessante também, Augusto, a gente até fez um episódio aqui no Fora de Série, lá em Israel, no que seria a Gat dos filisteus. E a gente visitou as ruínas do que poderia ter sido a casa de Golias. Nossa. Muito interessante. E é muito legal ver essa relação, essa ligação entre os relatos bíblicos, a história e a arqueologia de perto. E aí, exatamente nesse local, nessa região, que é posteriormente quando Davi, eu acho que ele já tá, né, fugindo ali, ele já tá sofrendo toda a perseguição de Saul, que ele se refugia com os inimigos. E a gente vai ver tudo isso também, né? Vai. E de uma forma muito bem feita, assim, sabe?
Tudo que eu vi da novela tá muito bonito. Assim, tá, né? Tá no ar e eu acho que vai ser especial, assim, porque é muito intenso. É muito bonita aquela história, sabe? O Davi, a forma como é o embate com Saul. É, e eu não sei, mas eu tenho a impressão de que ele realmente está em busca de uma, de uma coisa que ele nunca vai ter, sabe? Assim, ele está sempre vazio, querendo se preencher, sabe? Ele não tá bem, não, sabe? Porque o tempo todo ele está querendo se preencher de alguma coisa, de comida, de bebida, ele está sempre em busca desse mais do que prazer, desses excessos, sabe? Dessa euforia. Sim. E até nos combates, ele quer, sabe? Ele gosta de ir lá, agitar todo mundo, aí ele volta para o acampamento e fica vendo a batalha de lá, tomando as coisas dele. E como que você vê essa fase agora de Reis, a fase de Davi? O que as pessoas podem esperar do Aques e da fase, da Aham. história de forma geral? Olha, o que eu percebo em relação a essas novelas bíblicas, né, que eu já fiz várias e espero fazer muito mais, porque eu amo mesmo, é que as histórias são tão bem contadas e as pessoas já conhecem a história, já conhecem as falas dos personagens. Então a gente tem, né, a autora tem um cuidado totalmente especial com essa questão das falas, né? Porque sabe que as pessoas que estão assistindo conhecem aquelas falas, né? Então é um cuidado tão grande assim de cada pessoa, sabe? Passando pela autora, depois indo para a direção, indo para a caracterização. Então eu acho que nessa história, assim como nas outras, bíblicas que a gente já contou, é o sonho e o aprendizado, assim, sabe? Você sonho não no sentido, mas no sentido de você do extra cotidiano. Quando eu estou assistindo assim a novela bíblica, eu acho um prazer sair desse meu cotidiano assim, ir lá para aquelas batalhas, sabe? Ir para aquelas regiões que eu não conheço, isso que você falou, né? E a Record tem esse cuidado de levar para alguns lugares. A gente está sempre buscando locação próxima, né, da realidade do que a gente grava, o cenário, o estudo histórico que a gente faz. Então, além de ser uma história de entretenimento muito boa, assim, eu conheço muita gente que assiste todos os dias, todas as novelas. Qualquer uma que entrar, eles estão assistindo, bíblica, né? Assim, é um público muito fiel mesmo, assim, ao nosso trabalho, ao trabalho realizado pela Record, porque é diferente, né? Eu acho que tanto para mim, que sou parte dela, né, como ator, que tem que carregar essa história assim, é totalmente diferente. Eu tenho que estudar uma outra cultura, uma outra coisa. Então, com essa história de Davi, o que vem é um aprendizado, né, com essa história incrível, feita com todo o aprendizado feito, né, feito com todo o apreço por todas as pessoas envolvidas. Então, assim, você vendo uma cena ou uma frase, que eles até indicam, né? Essa frase tá em... Então, é uma oportunidade de reflexão, né? E ao mesmo tempo que você está se distraindo com uma história, você está refletindo sobre a própria vida, refletindo sobre o que vem a ser a função, ao meu ver, da arte, né, de você apresentar a realidade, e a realidade que a gente está falando é da realidade humana, não da realidade social contemporânea, entendeu? Mas é uma realidade humana, né? A gente está falando de inveja, a gente está falando de, de ambição, a gente está falando sobre guerra, né? Qualquer coisa mais atual do que a gente falar sobre guerra, infelizmente, né? Então, assim, realmente essas histórias elas é como se fosse um microcosmo de tudo que já acontece, né? A gente, em cada história dessa, ela tem um resumo de toda a humanidade. Eu tenho essa impressão, sabe? Se você ler se assistir só o José que a gente fez lá, ela tem uma mistura de todos os sentimentos do humano ali, sabe? Um pouco de inveja, um pouco de amor, um pouco de... E agora a mesma coisa, né? A gente tem o próprio Davi, que era... Ninguém dava nada por ele, de repente vira rei. Como é isso? Como é você virar rei de uma noite para o dia, né? Como que fica a sua cabeça em relação a isso? Então Como que você vê Davi, a história de Davi? Você já conhecia a história de Davi? conhecia Por cima. por cima, que é, né,
até porque ela é muito contada, mas agora que eu tô lendo assim, é impressionante, né? Uma pessoa que ele engana o meu personagem, que está a meu favor para poder destruir os meus soldados, né? Então é a inteligência, né? Uma inteligência excepcional, assim, né? De como lidar no trato social, né? De conseguir os seus objetivos sem sair do seu paradigma de comportamento, né? Porque ele não se contamina com a forma de vida dos filisteus, né? Ele fica um tempo com os filisteus, já ia falar com a gente. Toda hora fala em primeira pessoa sobre o personagem já. Mas ele fica ali, mas ele não se mistura, sabe? Ele segue o seu paradigma em busca do seu objetivo e sem muito atraso. Então, Né? Então eu acho que essa história vai proporcionar para quem estiver assistindo muita compreensão sobre tudo que é humano, porque é uma história que contempla todos os aspectos ali da humanidade de uma forma enxuta, né? e do Axe, o que a galera, Eu e eu, espero incluindo nela? um ódio misturado com diversão, porque as pessoas com certeza vão imaginar que ele não vai se dar muito bem, né? Com aquele tipo de atitude que ele tem. Difícil seria. Mas dentro desse histrionismo, né? Ele é um personagem com uma vontade muito grande de ser feliz, sabe? De ser... Acho que felicidade ele nem conhece, mas de ser alegre, sabe? Eu acho que felicidade é um pouco demais. Mas ele quer muito ser alegre, ele busca essa alegria, ele busca essa euforia. Então eu acho que esse tipo de busca acaba sendo um pouco cômica, sabe? Em alguns momentos, ele está desesperado atrás de uma diversão e nada o diverte. Então, eu acho que o ponto de conexão com o público desse personagem vai ser um pouco através desse reconhecimento da busca dele. Essa questão dele ter enfrentado os 3 reis, né, que ele tinha muita inteligência nesse trato, que ele trouxe o Davi para próximo. Obstinado por tomar Israel. E queria mesmo marcar a história dele. E não só Israel, ele queria dominar tudo ali, né? Mas Israel era o grande, né? Então o que eu vi em relação a ele foi mais essa questão de como ele conviveu com esses 3 poderes, sabe? Os 3 reis, né? Ele passou por Saul, venceu, foi para Davi e ainda teve o Salomão, que ele continua ali na política dele, sabe? E, Augusto, antes da gente encerrar, porque o tempo tá passando de gente, tá tão gostoso o bate-papo, né? Como é que tem sido a sua preparação para viver o Axe durante todo esse tempo? Fora o trabalho cotidiano que eu já faço como ator, e faço dentro de qualquer circunstância, até quando viajo, sabe? Eu faço exercício de voz, exercício de corpo, todos os dias. Então, além desse trabalho, são as peculiaridades do personagem, né? Então, ele é um rei. Então, eu tenho que pensar nessa postura em tempo todo, né? Ele não vai sentar como eu. Ele tem um tom de voz que precisa ser ouvido. Não é o tom de voz que eu falo dentro de um ambiente pequeno. Lá é um grande. Então, uma pessoa que não tivesse uma voz forte teria dificuldade de comandar a prática. Sabe? Então, eu estou fazendo um trabalho dessa questão da propagação vocal, né? Para quando chegar na hora das cenas que eu vou ter que falar com centenas de pessoas, assim, de soldados, para invadir uma cidade, etc e tal, para que seja uma coisa natural. Além de trabalho físico mesmo, para ficar com mais a marca de um guerreiro, né? Ele também não passava o dia inteiro lendo como eu fico, né? Ele estava no sol, estava na batalha. Então isso faz parte, essas coisas práticas, assim. Além de estudar antropologia, história daquela época, que eu gosto, mas aí já é dentro do meu cacuete de... Legal. Você mergulha, né, nessa parte de estudo para viver o personagem. Me inspirar, sabe? Essa parte acadêmica, assim, de ficar aí, vou lá pra história, vou ver o que foi os filisteus, isso aí eu gosto. Tem gente que não faz, mas eu respeito quem não faz também, porque o importante é no gravando você mandar bem, né? O resto Você é problema se envolve seu. muito, né? Isso é muito bacana, porque as pessoas que acompanham quando a gente abre caixinha de perguntas, elas sempre querem saber de que forma o ator foi impactado
por aquele personagem na vida pessoal dele. Né? É. E é o que a gente falou aqui, né? Não tem como a gente não ser impactado por um trabalho que a gente faz, né? Seja ele no teatro, seja ele em outras áreas. Mas a gente sempre imagina, né? Como que um ator é impactado por uma história bíblica, né? Não só pelo personagem em si, mas pela história como um todo, né? Eu sou impactado por várias, sabe? Por várias que eu já vivi e que ficam marcadas, cada história dele. O Matias, que foi o primeiro, que nem era um personagem bíblico, né? Citado na Bíblia, assim. Ele era o marido da impura, que é citada. Mas eu lembro do cheiro que ele tinha, sabe? Assim, o próprio Nabonido, que era uma outra energia. Ele não queria ser rei. E quando teve que ser rei, foi um rei maravilhoso. Ele era o oposto do Axe, sabe? Era um cara que tava nem aí pro poder. Ele só era apaixonado pela princesa. Então, ele teve que ser príncipe, sabe? Mas não tinha nenhuma pretensão. Eu lembro dele, era uma outra leveza, era uma outra energia. Então, enquanto eu tava interpretando aquele personagem, o meu corpo tava naquela frequência, né? E esse eu tô buscando. Eu tô descobrindo. Mas tô fascinado por essa descoberta, assim, sabe? E vou continuar batalhando para cada dia ele se aproximar mais, o personagem, que eu faça o meu melhor, sabe? Assim, que seja... Eu quero muito contar essa história com o máximo de dedicação e entrega que eu for capaz, assim, porque o personagem exige e merece. Então vem muita ação por aí com o Axe. Vem, muita coisa. Suspense, ação, luta, romance. Só que ele não é muito a favor de casamento. Mas tá. ele fala que não é. Mas é um personagem emblemático. Então vamos acompanhar, Vamos, né? por favor, que todos assistam, comentem. Ator é tudo carente, gente. Tem que falar lá, olha, adorei aquela cena, marca no Instagram, entendeu? A gente fica feliz, ganha o dia, de bobeira. Enfim, fica feliz a beça. É isso aí, mas a gente vai acompanhar. E você depois, eu quero você aqui pra falar tudo que você vivenciou. Adorei. Eu não até sabia o que eu final. era capaz de conversar tanto tempo com uma pessoa na vida. Eu acho que eu nunca falei tanto, mas adorei. Não, se deixar a gente continua aqui, né? Você tomou café, que Também. eu vi. Então tem uma lembrança nossa pra você. Voltar pro Rio, te inspirar para o Aques. Obrigado. Ah, adorei. Foi um prazer, viu, Augusto, receber muito você obrigado, aqui. Carol. Eu que adorei. A gente vai acompanhar agora mais do Axe, né? Toda essa trama, as táticas dele, sobretudo com Golias, que é um evento assim tão conhecido. Esse embate depois com Saul, Davi, enfim, a gente quer ver tudo. Eu também. Obrigada, Muito viu? obrigado, Foi um prazer, Carol. viu? Prazer meu. E obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Quero lembrar você novamente de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque temos muitas novidades para vocês, então vocês precisam ser inscritos para acompanhar aí todas as novidades do nosso canal, tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!